Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Olha, meu povo, eu quero fazer esse vídeo para dividir uma preocupação com vocês, tá? Porque até agora eu tô sendo muito compreensivo com o técnico Maurício Barbieri. Mas só que eu acho que esse ponto que eu vou trazer aqui, pelo menos para mim, é maior que qualquer resultado. Eu acho que em questão de resultado nesse começo de temporada, não dá pra dizer que o Atlético não deixa a desejar. O Atlético deixa a desejar. Ninguém esperava ser eliminado na semifinal do Campeonato Paranaense, ainda mais tomando um 3-0 do Maringá. Então, um torcedor que naturalmente vai olhar mais com essa perspectiva de presente, de resultado, ele vai cobrar o técnico Maurício Barbieri e acho que ele cobra o técnico Maurício Barbieri, inclusive, com bastante razão. Eu acho que ele cobra o técnico Maurício Barbieri de uma forma justa. Tem que ser cobrado nesse aspecto de resultado, apesar que na Copa do Brasil as coisas aconteceram bem, no Campeonato Paranaense estava tudo indo muito bem até esbarrar com o Maringá. Mas a minha crítica ferrenha em mais um conteúdo patrocinado pela Bplay, se você ainda não se inscreveu na Bplay, dá essa moral, o link tá aqui embaixo, então, pô, me ajuda muito, gente. Eu tô falando sério, me ajuda demais. Então vai lá e se inscreva na Bplay. É minha preocupação sobre o futuro. É minha preocupação sobre o futuro. Aí você vai falar, pô, Thiago, você mesmo fala que foram tantas e tantas e tantas trocas de jogadores. Você mesmo fala que o trabalho só tá começando. A gente não tem nenhum presente garantido, a gente vai ter um futuro garantido. E eu entendo que pode parecer meio doido ter essa perspectiva nesse momento. Só que eu acho que se ele tivesse essa visão de futuro, de estar construindo um futuro com o Atlético, a gente já teria percebido. E é muito complicado quando a gente vê um técnico sem essa ambição de futuro no clube e a gente querer que esse cara ele tenha alguma vida longa no Atlético. Eu acho que o Barbieri ele tá dando indícios que ele vai ser só mais um técnico na frente do Atlético. Porque se fosse para ser diferente, ele estaria cagando para a manutenção do trabalho dele. Ele estaria focado em fazer o melhor. Ele estaria focado em optar pelo melhor. Ele estaria focado em tentar desenvolver o melhor. O resultado, ele vem ao natural. Quando você faz o melhor, o resultado vem ao natural. E parece que o Barbieri, nesse momento, está procurando mais uma estabilidade a partir dos resultados do que o melhor. E o melhor para o Atlético é pensar no futuro. Porque a gente fica nessa perspectiva, né? Ah, vamos desenvolver, não vamos desenvolver jogadores. Querendo ou não, cara, o Atlético é um clube que depende do desenvolvimento de jogadores. A gente não tá aqui brincando sobre isso. A gente tá falando muito sério. O Atlético é um clube que depende do desenvolvimento de jogadores. Ponto. Então, quando você tem um técnico que não conversa com esse intuito do clube, fica muito complicado. Ah, Thiago, mas como assim o Barbieri não aposta no desenvolvimento de jogadores? Puta, bicho, vamos lá. Vamos lá. Quantos minutos ele deu pro Arthur Dias? Posso te responder. 0. O Léo Derek, porra, ficou no banco do Fernando o tempo inteiro. O tempo inteiro. Léo Derek, lateral titular da Seleção Brasileira Sub-20. Convocado há anos para as principais categorias da Seleção Brasileira de base. Aí você vai, pô, sacrifica o Filipinho num esquema que, cara, bota o Filipinho pra criar lá em cima como se fosse um meia, sendo que o mais forte do Filipinho é ser esse camisa 5. Escondeu o João Cruz. O Isaac voltou pro banco e, porra, dificuldade de você ver uma sequência ali pro Isaac com uma minutagem relevante. O Dudu, beleza, se machucou. Esse aí não tem muito o que falar. Mas o próprio Leozinho foi perdendo espaço. E eu entendo que jogadores como o Velasco, como o Luiz Fernando, são mais certezas. Mas você precisa ter esse equilíbrio. Você não precisa, pô, dar uma minutagem absurda pro Luiz Fernando e ignorar o Isaac. Aí o moleque começa a ter um desempenho pior e a gente não sabe por quê. Como tá a confiança do João Cruz nesse momento? Esse vem sendo o maior problema do Barbieri no Atlético. 2025, para ser um ano de um mínimo retorno, não poderia ser um ano que a gente só subisse. Subir é o mais importante, eu não tenho dúvida.
Mas subir com o mínimo de herança é fundamental. E as escolhas do Barbieri indicam que essa perspectiva da gente ter um mínimo de herança, cara, vai ser difícil. O entendimento que eu tenho é esse, vai ser difícil. Porque optar pelos medalhões, volto a dizer, acredito que em algum momento faça sentido. Mas, cara, apostar no Juliano e não no João Cruz, o que isso soma pro futuro do clube, sabe? O que isso soma pro futuro do clube? Apostar, por exemplo, o Beleza é até um jovem, que eu acho que pode dar uma resposta, mas dar 0 minutagem ao Arthur Dias, apostar no Fernando em relação ao Léo Derek, o que isso soma no futuro do clube? Sabe o que tá se ensaiando? Que o Atlético vai fazer uma Série B, pode até conseguir o acesso, acredito que vá, mas vai chegar no momento, na montagem de elenco do ano que vem, vai dispensar todo mundo, porque não tá focado em desenvolver. E o Atlético precisa estar focado em desenvolver. E desenvolver parte dos jogadores estarem em campo. É ótimo você ter essa capacidade de desenvolver por treino. Mas se o João Cruz, um Léo Derek precisam estar jogando, um Arthur Dias precisa estar jogando, um Isaac e um Leozinho precisam estar jogando. Eu acho que o Barbieri tem um conteúdo de talento muito grande para ele elaborar. E mais do que isso, montar um time a partir disso. O que vai fazer o trabalho do Barbieri ser diferente dos outros que passaram recentemente pelo Atlético? Nessa perspectiva. Se ele desenvolve Mikael, se ele desenvolve Arthur, se ele desenvolve Léo Derek, se ele desenvolve o Filipinho, se ele desenvolve o próprio Peralta que está emprestado, mas pode ser uma contratação futura, se ele desenvolve o João, o Bruno Zapelli, o Isaac, o Leozinho. Se ele faz esses jogadores crescerem 1, 2, 3 casinhas, o Barbieri ele conquista o Petralha, o Barbieri conquista a torcida do Atlético, e os resultados eles vão vir. É aquilo, né? Volto a dizer, a prioridade do Atlético tem que ser o acesso. A prioridade do Atlético não pode deixar de ser o acesso. Mas o Atlético não vai acabar no final de 2025. Meu ponto é esse e vai continuar sendo ao longo do ano. Se a gente não olhar para o time no final da temporada e sentir que pelo menos um jogador se estabilizou, se confirmou ao longo do ano, para mim vai ser uma temporada frustrante. O acesso é inegociável, mas vai ser uma temporada frustrante. E digo mais, o maior título que o Atlético pode conquistar na temporada não é uma Série B. Mas é ir pra 2026 com o João Cruz bem pra caramba, com o Isaac bem pra caramba, com o Léo Derek sendo uma boa peça do elenco, com o Arthur Dias sendo uma boa peça do elenco. Esse que é o grande título que o Atlético pode ter. E volto a dizer, entendo o equilíbrio que ele tem que ter de um cara mais experiente com um cara mais jovem, um cara mais cascudo com um cara mais jovem. Entendo 100%. De verdade mesmo, entendo pra caramba. Mas isso não pode ser a chave pra gente ter um contexto de, beleza. Então a gente vai deixar os jovens de lado, já que a gente tem esses caras vencedores. Patrick, por Juliano, Allan Kardec, esses caras vencedores. O Atlético é um clube revelador. E não pode abrir mão disso. Nem pelo Barbieri, nem por ninguém.